E até dão dicas nesses cursos da gente, inclusive, nomear essas pessoas. Então, quando eu sou a Alana que estou empreendendo, que eu sou empreendedora, eu tenho que ter mais atitude, eu tenho que ser mais executiva, eu tenho que ser mais, enfim, focada em fazer acontecer e aproveitar aquele tempo ao máximo. E fiz uma postagem falando, cara, meu Deus, vamos acreditar na gente, assim, sabe? Vamos fazer acontecer. Não é a questão de ser super mulher, de ser mulher maravilha, de ser heroína, de ser maravilhosa, de ser perfeita. Mas também é questão de olhar para si e se valorizar do jeito que tu é. Valorizar tuas potências, valorizar aquilo que tu tem de bom. Com certeza, com certeza. Ia ser maravilhoso. Porque, na verdade, hoje os aprendizados, digamos assim, que eu tenho não são os mesmos que eu tinha nem ontem. Na verdade, de ontem para hoje eu já aprendi muita coisa, né? Imagina de anos atrás. Oi, gente! Hoje eu trouxe uma pessoa aqui, essa maravilhosa, que é a Alana. A Alana foi minha professora num curso que eu fiz de marketing digital. Ela é especialista nessa área. Ela também é jornalista. E antes de começar a entrevista, até falei para ela, a gente vai ter que fazer um bate-papo, porque jornalista entrevistar jornalista não dá certo, né, Alana? É verdade, tem que ser um bate-papo, senão não dá certo, né? Não fica uma perguntando para outra e a gente não consegue sair do lugar. Alana, seja muito bem-vinda. Eu quero que tu se apresente, fale um pouquinho aqui pra gente, né, de quem tu é, para o meu público te conhecer. E aí a gente já começa esse bate-papo aqui, porque eu tenho certeza que vai ser muito legal. Combinado. Então, meu nome é Alana, como tu já disse, né? Eu sou mãe, uma coisa muito importante de ser dita, meu filho tem 4 anos, e além de ser mãe, eu também sou empreendedora um pouco mais do que esses 4 anos do Pedro, né? Então, não sou uma mãe que começou a empreender depois, acho que vai fechar 6 anos nesse ciclo de empreendedorismo, e antes eu trabalhei também em grandes empresas, na parte de marketing digital e vendas, e hoje eu sou mentora nessa área, né? Então, atendo várias empresas, e nessa quarentena louca, tem que estar equilibrando 1000 pratos, né, Thaís? Nossa, prato de empreendedorismo, prato de mãe, enfim, não pode esquecer também que a gente é mulher, né, que tem que cuidar da gente, ter o tempo pra gente, enfim. Então, acho que me apresentar também é falar um pouco da minha pessoa como um todo, né, que não é só o profissional e nem só ser mãe, mas é um pouco de tudo, né? É aquela história, né? Se apresenta pra gente, tá? Mas qual Alana tu queres saber que eu sou, né? Sou a Alana mãe, eu sou a Alana empreendedora, sou a Alana funcionária, sou a Alana mãe, filha. E até é legal tu trazer isso, Thaís, eu vou aproveitar esse gancho para falar sobre, porque eu faço vários cursos de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento e etc. E nesses cursos sempre a gente fala algo muito legal, que é, na verdade, nós não somos uma pessoa só, né? Nós somos várias pessoas. E até dão dicas nesses cursos da gente, inclusive, nomear essas pessoas. Então, quando eu sou a Alana que estou empreendendo, que eu sou empreendedora, eu tenho que ter mais atitude, eu tenho que ser mais executiva, eu tenho que ser mais, enfim, focada em fazer acontecer e aproveitar aquele tempo ao máximo. Quando eu sou mãe, eu tenho que ser um pouco mais amorosa, eu tenho que educar o meu filho, claro, mas também tem aquele papel de dar o colo, de dar o carinho, etc. Então, em cada uma das funções, a gente precisa de características e de qualidades diferentes e que continua sendo quem você é. Eu não deixo de ser a Alana quando eu ajo de um jeito ou quando eu ajo de outro, né? Exatamente, a gente tem várias, eu costumo dizer que a gente tem uma bipolaridade, a gente tem várias personalidades num dia só, né? Porque você é a Thaís empresária, aí depois eu sou a Thaís influencer, né? Que eu tô usando o meu Instagram mais para ser influencer. Então eu sou a Thaís mãe, eu sou a Thaís esposa, sou a Thaís dona de casa, tô tendo que me virar bastante aí agora nesse período de pandemia. Esse papel não tem jeito. Não pra tem mim jeito. É muito difícil. Hoje de manhã eu tirei esse tempinho, aí joguei água no meu apartamento, meu Deus do céu. Não dava conta de pegar o Joaquim, que queria comer espuma, que queria se jogar na água e puxar a água com o rodo e começou a me dar um desespero. E aí vira uma bagunça, né? O Maurício chegou em casa, daí me ajudou, pegou ele, levou pro banho, enquanto eu terminei de limpar para poder fazer o almoço. Então, eu gosto muito de trazer mulheres aqui, porque a gente, mais do que os homens, com certeza, a gente consegue desempenhar todos esses papéis muito bem e desempenhar vários papéis ao longo do nosso dia, né?
Então, Com certeza. Eu já li também que os homens, eles têm a caixa do nada. Eles têm uma caixa só, Sim. tem a caixa do nada. A gente não, a gente tem várias caixas e elas são todas interligadas, que é onde a gente consegue desempenhar todos esses papéis durante o nosso dia aí, né, Alana? Sim, com certeza. E, na verdade, dentro de nós também tem um pouco do feminino e um pouco do masculino, né? Dentro da mulher tem isso e dentro do homem tem isso. É importante a gente equilibrar essas qualidades para a gente conseguir desempenhar bem as nossas tarefas, né? Então, nas minhas postagens, as pessoas falam muito que, eu passo essa coisa de ir atrás, conquistar, determinação, super mulher que dá conta de tudo. Só que isso não quer dizer que eu não tenha dias também que meu Deus do céu, assim, sabe? Eu quero só me jogar no sofá, assistir uma série, comer um saco de pipoca, e é isso aí. E faz parte, sabe? E tá tudo bem, né? E tá tudo bem, exato, e tá tudo bem. Exatamente. Eu gosto de ler isso. Esses dias eu estava lendo sobre isso, e aí falava que tem dias que a gente dá conta de tudo, mas tem dia que a gente pega poeira, vai para baixo do tapete e tá tudo bem. Sim. Né? A gente não pode se cobrar dessa forma, que tem que estar tudo perfeito todos os dias, a gente tem que ter disposição todos os dias e a gente tem que ser uma mulher incrível, maravilhosa, maquiada e bem arrumada, mesmo trabalhando dentro de casa todos os dias. Não é assim. E eu passo muito isso para os meus seguidores dentro do meu Instagram, né? Que Sim. Aconteceu ontem de eu fazer uma janta maravilhosa, fiz um monte de peixe, fiz 1 quilo de peixe, e a gente comeu todo o peixe e eu entrei em desespero que hoje eu ia ter que cozinhar de novo. Sim, faz parte, né? E eu acho assim, entre o 8 e 80 tem o meio termo também, né? Então, não é que a gente tá bem, super disposta o tempo inteiro, e nem que tá no outro extremo de não conseguir desempenhar bem as coisas, né? Mas acho que também existe muito uma autocobrança, assim, grande na mulher, sabe? Sim. Como um todo. No sentido, assim, de que eu sou obrigada a dar conta de tudo, a fazer tudo, e quando eu postei, inclusive, algo direcionado para... Eu tava num dia, assim, ó, super inspirada, sabe? Aquele dia que tu se olha no espelho e fala, caraca, eu sou... Mas é isso que eu sou. E aí, eu peguei e fiz uma postagem falando, cara, meu Deus, vamos acreditar na gente, assim, sabe? Vamos fazer acontecer. Não é a questão de ser super mulher, de ser mulher maravilha, de ser heroína, de ser maravilhosa, de ser perfeita. Mas também é a questão de olhar pra si e se valorizar do jeito que tu é. Valorizar tuas potências, valorizar aquilo que tu tem de bom e não só ficar olhando as coisas negativas. Todo mundo tem problema, todo mundo tem trauma, todo mundo tem, enfim, essa série de coisas, assim como também todo mundo tem coisas boas, qualidades. Então, para onde a gente vai olhar? A gente vai olhar para as coisas boas, valorizar as coisas boas ou vai valorizar aquilo que não tá tão bom? E olhando para aquilo que não está tão bom, também é importante olhar, mas olhar com a visão de vamos melhorar, vamos nos desempenhar ainda mais para ser melhor naquilo, né? E tá sempre evoluindo, em constante evolução, em constante crescimento. É isso que eu penso. Eu até tava, o meu esposo, eu falei isso numa outra entrevista que eu fiz antes de ti, e repito isso nessa também. Ele falou que muitos jogadores, quando ele estava na base, eram meninos muito, muito bons. Só que eles não continuaram porque não persistiram. Eles não conseguiram aguentar a barra, não conseguiram, é muita pressão. Então, ficar longe da família, dormir em alojamento, tem alojamento que a situação é precária, que às vezes não tem comida, que às vezes tem que dormir no chão, e não são todos que aguentam. E esses que desistiram, talvez podiam estar aí, como Neymar, como jogadores muito grandes, ganhando muito dinheiro, e não estão porque eles desistiram, né? Então, a gente tem a vida é isso, é persistir sempre, é não desistir, é dar a cara a tapa, é se corrigir, evoluir, né? Nem sempre a gente... Eu era muito insegura, Alana, tinha uma insegurança muito grande. Hoje eu ainda fiz um vídeo para o meu Instagram sobre essa minha insegurança, porque eu não queria fazer parceria com as empresas, porque eu tinha medo de não estar trazendo resultado, de não vender. E aí eu comecei a pensar de uma outra maneira, eu comecei a ler sobre isso e... Enfim, né? Eu não vou dar spoiler do meu vídeo aqui, mas essa insegurança, a gente tem que trabalhar essa insegurança e dar a cara a tapa mesmo, que nem tu falou.
Às vezes a gente vai ter que aprender muitas coisas com os nossos erros. Foi assim quando eu abri a agência. Lembra que eu comentava no curso contigo? Eu tinha dó dos meus primeiros clientes, que se eu tivesse a oportunidade de pedir perdão para eles, porque acaba que os primeiros foram meio que uma cobaia e a gente... Né, a gente aprende uma coisa na faculdade, aprende uma coisa na teoria, nos cursos, e na hora de pôr em prática não é a mesma coisa, e às vezes não vai trazer aquele resultado que a gente espera, e é só testando, e é só tentando que a gente vai conseguir e vai chegar num denominador comum, né? Com certeza. E assim, ao longo de toda a minha carreira profissional, eu sempre fiz isso, né? Então, eu sempre estava testando. O mundo de startup traz muito isso. Então, dentro de uma startup, a gente tem o que a gente chama de MVP, que é o mínimo produto viável. Então, por exemplo, se eu estou pensando em abrir um negócio, se estou pensando em entrar nesse mundo do empreendedorismo, o que é o mínimo que eu posso fazer para validar minha ideia? Então, eu tenho uma ideia de montar, sei lá, uma loja, mas eu não preciso chegar lá já montando a loja, comprando os móveis, pagando aluguel, etc. Eu posso validar o meu negócio primeiro, para se der certo e eu me ver vivendo aquilo, eu ir para o próximo passo, né? Então, na minha vida inteira, na verdade, eu sempre trabalhei desse jeito, sempre me testando. Então, quando eu entrei na faculdade de jornalismo, por exemplo, eu fiz isso. Primeiro que quando eu entrei no jornalismo, eu fui meio que a ovelha negra da família, porque o povo todo aqui é do direito, e eu fui a errada, né? Então, rolou reunião de família, inclusive, falando, meu Deus, o que tu vai fazer? Que todo mundo já me via como promotora, e jornalismo não, é tipo assim, vai morrer de fome. Direito tem um leque de opções, jornalismo não. É só então, TV. Exato. E aí, quando eu entrei na faculdade, a minha proposta sempre foi essa, me testar em tudo que o jornalismo poderia me oferecer. Então, eu trabalhei em TV, trabalhei em rádio, escrevi para jornal, escrevi para web, trabalhei com marketing digital, trabalhei com assessoria de imprensa, fui locutora de rádio, trabalhei nos Jogos do Avaí do Figueira como repórter da rádio também, acompanhava todos os jogos, fiz muita coisa, fui para a Copa na África em 2010, que também foi uma experiência incrível, e essa realidade eu continuei trazendo para a minha vida profissional, né? Então, eu trabalhei em agência, trabalhei na área de vendas, sempre buscando crescer e me entender se aquilo que eu estava fazendo sentido para mim, né? Então, hoje eu trabalho como mentora, mas hoje eu trabalhei fazendo a gestão, já trabalhei no operacional, não me importo em ter que fazer o operacional de novo, enfim, já caminhei muito, já dei cursos, fiz muita coisa, me testando em várias delas, assim, sabe? Sim, se testando e se desafiando também, né? Alana, quando tu trabalhava na TV, tu pensou assim, é isso que eu vou fazer, cheguei no topo, porque quando a gente está na faculdade, o que a gente imagina? Apresentar um jornal, né? Vou para a televisão, vou apresentar o Jornal Nacional e pronto, é isso. Tu pensou assim ou não? Eu sempre fui muito inquieta e eu sempre me destaquei, na verdade, entre os meus colegas na faculdade, né? E eu lembro que as pessoas, quando viam esse meu desempenho, esse meu crescimento, viravam para mim e diziam, a Alana vai ser a próxima Fátima Bernardes. Mal sabiam eles que, por mais que eu tenha trabalhado 3 anos apresentando um programa de TV, viver aquela realidade me fez ver que não era aquilo que eu queria. Entende? Sim. Então, eu entrei na faculdade de jornalismo com um propósito completamente diferente daquilo que eu faço hoje. E eu amo o que eu faço hoje, amo toda a jornada, amo tudo que... Eu amo o motivo pelo qual eu entrei no jornalismo, e ele não existe mais, mas me levou para outras coisas, entende? Sim. Então, eu sou muito grata por tudo que eu conquistei ao longo do meu caminho, e muito grata por ter essa visão de que a gente sempre pode crescer, de que a gente sempre pode dar mais, de que a gente sempre pode evoluir, né? E como é que tu saiu ali dos veículos de comunicação para essa área? Porque tu trabalha hoje muito mais com marketing, né? É praticamente eu. Me vi assim também. Eu fui uma grande, falando de mim antes de deixar de falar, eu fui uma grande decepção ter trabalhado em jornal, foi para mim muito decepcionante, era o meu sonho. E eu trabalhei 3 anos em jornal. E aí fizeram uma redução, né, de pessoas, o jornal estava falindo, hoje em dia eu acho que já nem existe mais. Então, me demitiram, mas assim, a carga de horário era exaustiva, eu trabalhava muitas horas por dia.
Eu fazia o pescoção, então, tipo, sexta-feira eu trabalhava até 5 horas da manhã, 6 horas da manhã eu tava saindo do jornal. E eu era super novinha, tinha acho que 18 anos, 19 anos. E para mim era muito cansativo, foi muito decepcionante, assim, eu vi colegas meus de trabalho que trabalharam a vida inteira. Eu tive um colega que trabalhou 30 anos no jornal e aí foi demitido nesse corte de pessoal e ele sofreu um infarto, porque ele não sabia como ele ia se recolocar no mercado de trabalho, porque ganhou pouquíssimo a vida inteira, não conseguiu juntar dinheiro para aposentadoria e não conseguia se ver trabalhando em um outro local, o que é diferente para mim, no caso. Eu era super nova, tinha muitas ideias, eu já estava trabalhando na parte online do jornal, então eu já tinha ideia de trabalhar com internet, já era algo que eu já vinha maquinando, mas para uma pessoa que trabalhou a vida inteira e já está idosa, sair para conseguir se recolocar no mercado de trabalho é muito difícil, né, Alana? Sim. Eu fui por causa disso, foi uma grande decepção nesse meio do jornalismo, nesse meio dos jornais, né, que acaba que é uma máfia, né? Salário muito baixo, carga de horário muito alta, e eu não queria mais aquilo para minha vida. Então, na verdade, comigo foi um pouco disso também, mas eu sempre tive como meta de vida a qualidade de vida, assim, sabe? Então, no começo da minha carreira, claro, eu acho que a gente tá num momento em que a gente tem que fazer isso. Então, eu trabalhava de segunda a segunda e não via problema nenhum em fazer isso. Mas hoje, já não. E naquela época, eu já tinha essa visão de que um dia eu não ia querer isso. E que no jornalismo, na essência do jornalismo, digamos assim, eu não ia conseguir ter uma boa qualidade de vida no sentido de tempo para trabalhar, não ia conseguir ganhar tanto dinheiro quanto eu poderia em outras áreas. Então, eu lembro que no começo da faculdade, eu assisti uma palestra da Sônia Bride, que ela falava que ela estava indo viajar com a família, e no meio ela estava no aeroporto já, quase embarcando, ela recebeu uma mensagem dizendo que tinha acontecido algum acidente e que ela precisava fazer a cobertura desse acidente. No dia que eu ouvi isso, eu achei o máximo. Sabe? Tipo, meu, que massa, cara. Tem que sair correndo, fazer a cobertura lá, ó. Aí, com um pouco da maturidade, eu fui enxergando e vivendo aquilo na prática, eu fui enxergando que não era aquilo que eu queria pra minha vida, entende? E que a essência do porquê eu entrei no jornalismo era para ajudar outras pessoas. Eu me imaginava não sendo a próxima Fátima Bernardes, eu me imaginava sendo a próxima Caca Barcelos. Sabe? Tipo, Caco Barcelos era pra mim, tipo, meu Deus, era tudo que eu queria na vida. Então, eu queria salvar o mundo através do jornalismo. E hoje eu vejo que, de certa forma, eu ajudo muito as pessoas no seu dia a dia, na sua qualidade de vida, através do marketing, né? Então, a minha decepção foi muito nesse sentido, em relação à qualidade de vida mesmo. E aí, o marketing acabou entrando nessa perspectiva de que eu queria me testar em todas as áreas que o jornalismo me possibilitava, e eu vi que no marketing era o melhor caminho. Eu também, eu amava, assim, quando eu trabalhava na redação do jornal, ver o povo saindo, passando o final de semana fora, passando perrengue. Eu achava também o máximo. Quando começou a acontecer comigo, eu disse, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Sim. Eu não era nem formada ainda e eu já tava passando muito perrengue, mas perrengue mesmo, assim, de não ter dinheiro para pagar a minha comida, sabe? Sim. E passando muito perrengue de trabalho e ganhando tão pouco que eu tinha que ficar pedindo o tempo todo para minha mãe, e às vezes também não tinha a gente não tinha uma condição financeira legal, porque pagava a faculdade ainda, que era particular. Sim. Então eu disse, gente, eu não quero isso. Aí eu tranquei minha faculdade, e depois eu voltei quando eu entendi que eu podia, sim, terminar a minha faculdade, ter uma formação e trabalhar em outra área que não fossem os veículos de comunicação. Sim. Então, foi onde eu comecei a oferecer meu trabalho, como social media, e aí foi indo e abri a agência, e estamos aí hoje. Mas eu acho muito engraçado, assim, quando eu vejo o pessoal entrando na faculdade com esse... Sabe, assim, tão inocente. Daí eu penso, será que eu conto? Porque na minha época ninguém Sim. Mas sabe, Thaís, eu já tive essa experiência. Me chamaram para dar aula, já fui umas 3, 4 vezes, eu acho, na Unisul, que foi onde eu me formei, né? E eu tive essa sensação que o que eu tava falando para eles era como se fosse uma outra língua, assim, sabe? Eles não entendiam o que eu tava falando.
E eu era tipo um ET ali com eles, falando coisas que eles nem imaginavam. Então, de certa forma, eu acho que é importante a gente falar esses pontos, né? Para ser uma escolha mais consciente também. Ao mesmo tempo, também em relação à maternidade, por exemplo, a minha escolha de maternidade não foi uma escolha consciente, porque se eu soubesse de verdade o que é ser mãe, com certeza não teria sido nesse momento, assim, sabe? Mas, assim, tudo acontece como tem que acontecer, tá tudo lindo e maravilhoso, amo meu filho, é uma bênção na minha vida, mas as pessoas que virem para mim e dizem, eu não tenho condição de ser mãe, hoje eu falo, cara, putz, tu tá certíssima, porque ser mãe não é fácil. Isso é muito engraçado, porque era para eu falar o quê, né? Para as pessoas, não, tenha filha, é maravilhoso. A gente ama, é um amor incondicional. Sim. Mas se tu preza a tua qualidade de sono, tua qualidade... Faz muito tempo que eu não durmo uma noite inteira, que tem sido muito difícil. A gente não pode pensar só na gente. Sim. Tudo tem que remanejar da forma que dá, que a gente consiga ajudar eles, que a gente consiga cuidar deles. O Joaquim ainda tá nessa fase que, para eu poder gravar um vídeo, o Maurício tem que sair com ele de casa, porque senão ele quer ficar no meu colo, ele gosta de mexer no computador, ele quer o meu celular. Então, assim, tem gente que fala pra mim, Thaís, eu sou muito egoísta pra ter um filho. Eu falei, legal, não tenha então. Porque se tu tem esse egoísmo dentro de ti, vai bater de frente, tu vai sofrer. Geralmente tem gente que sofre muito, né? Eu tentei me adaptar ao máximo na maternidade, né? Tento ainda, mas tem sido bem difícil. E eu acho muito engraçado, Alana, que toda vez que eu posto algum perrengue que eu passo com o Joaquim, as minhas impressões vão lá em cima. Muita gente me mandando mensagem, compartilhando o que eu postei, contando histórias. Então, assim, a maternidade é algo muito desafiador. E eu tenho certeza que é muito mais desafiador do que a paternidade. Porque o Maurício me ajuda demais, mas assim, o homem, ele é mais fácil o que dá, no tempo que dá, e tá tudo bem, e a cabeça deles é tranquila. A gente já não né? Meu Deus, como é que vai ser o futuro dele? A criança tem 1 ano, já tá pensando como é que vai fazer pra pagar a faculdade da criança. Nesse sentido, a gente vive realidades um pouco diferentes, sabe? Porque tu é casada e eu não, né? Eu me separei quando eu tava grávida ainda. Quando eu me separei, foi uma situação, assim, muito difícil pra mim, porque eu imaginava aquela família de margarina, assim, sabe? Então, eu não queria me separar de jeito nenhum, acabou sendo uma atitude dele. Mas hoje, olhando para tudo que aconteceu, tudo tem um lado bom e um lado ruim, sabe? Então, hoje a gente tem guarda compartilhada, e não é aquele compartilhado de papel, é compartilhada de verdade. Metade do tempo ele tá com o pai, metade do tempo tá comigo, as decisões são tomadas em conjunto. Então, isso é muito bom, porque permite que eu também tenha o meu tempo para mim. E permite a ele ser pai, tipo, um pai super presente na vida do filho, assim, sabe? Hoje ele é casado, tem uma outra estrutura também, a mulher dele ajuda a cuidar do Pedro, mas ao mesmo tempo, eu acho que o fato da mãe, digamos assim, sair um pouco de cena, dá um pouco mais de espaço para o pai ser esse pai com um papel diferente do que é esse outro pai, assim, né? E não existe certo ou errado, existem situações diferentes, né? Exatamente. Nossa, eu super concordo contigo. Porque acaba que tu consegue ser mãe na metade do tempo e ele pai na metade do tempo, né? E isso é muito legal, assim, sabe? Tipo, eu lembro que uma vez eu encontrei um aluno meu na balada. Guria, ele deu um salto pra trás. Não foi assim, tipo, foi tipo, sabe? Tipo, meu Deus, tu viu um monstro? O que tu viu, assim, sabe? Daí ele ficou, meu Deus, como assim? Tu por aqui? Deu sim, eu por aqui, eu vou pra balada, eu adoro balada, assim, sabe? Eu sou a Lana, não sou, tipo, mãe 100% do tempo, ou trabalhadora, empreendedora 100% do tempo. Eu também gosto de sair, me divertir, ter esses momentos. Isso é ótimo pra gente, pra nós. Sim. Até pra nossa autoestima se arrumar, ver outras pessoas, conversar, beber, com certeza. Ficar, né? E eu tô pirando nessa quarentena sem poder fazer nada disso. Na verdade, é que a gente abdica de muita coisa, né, Lana? Maurício Sim. Não pode sair, não pode ir pra balada, beber em público. Sim. Muita coisa não pode, né? Sim. Por causa da profissão dele.
foi uma escolha dele e a gente sabe que vai ter que ser assim. Então, a gente tá longe dos amigos, tá longe da família. Sim. Então, às vezes, até assim, dá uma desanimada, sabe? De se arrumar e sair de casa, só nós três. É bem complicado, assim. Eu até tô gravando também um vídeo para falar como é a vida de esposa de jogador, porque eu recebo muita mensagem que a gente fala assim: nossa, Thaís, tu é gente como a gente. Eu pensei que esposa de jogador passava o dia inteiro no shopping e no salão. Só que não. Acontece, né? Então, mas assim, tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, né? E na verdade não ruim, mas um lado que não é tão bom, talvez, digamos assim. Então, quando a gente empreende, também tem o lado que muita gente não fala. Então, do mesmo jeito que a maternidade, muita gente romantiza a maternidade, eu vejo que muita gente também romantiza o fato de empreender. Então, agora com o coronavírus, por exemplo, que tá todo mundo trabalhando em home office, tá todo mundo assim, meu Deus, home office é a melhor coisa do mundo. Só que, cara, eu já tô há quase 6 anos em home office, eu tô num momento assim que, meu Deus, eu preciso ver gente, sabe? Então, tudo tem o lado bom e o lado ruim. Empreender também é tipo perder noites de sono também, além do filho perder por causa do empreendimento, né? E pensar em estratégias, etc. Tô saindo dessa área do empreendedorismo nela, né? A gente teve uma conversa, tu falou que tá procurando carteira assinada mesmo, trabalhar. Sim, na verdade foi uma constatação que eu fiz buscando esse meu autoconhecimento, que eu não estava mais desempenhando bem ou tão bem quanto eu poderia as minhas tarefas trabalhando home office, então estando sozinha, sabe? Então meu movimento foi buscar uma empresa onde eu pudesse dar o meu melhor, que é muito bom, e ao mesmo tempo ter essa troca, digamos assim, sabe? Eu poder trabalhar em equipe, eu poder crescer, dar mais e aprender com o outro também. E aí aconteceu de eu conseguir uma baita de uma oportunidade que eu amei, eu ia viajar um monte também, eu amo viajar, e trabalhar na parte comercial. Comecei a trabalhar na segunda-feira, na terça-feira tudo fechou aqui em Floripa, Pedro Henrique, meu filho, ficou sem aula, eles ficaram assustados com tudo que estava acontecendo e assim como a minha vaga, eles cancelaram a contratação de mais 5 pessoas que eles tinham acabado de contratar. Então, acabou que o CLT foi por água abaixo e hoje no mercado tem um monte de gente, na verdade, ali que foi demitida. Ontem, por exemplo, eu fiquei sabendo que 1.000 pessoas do LinkedIn foram demitidas. Caraca. Então, tá uma situação bem complicada, assim, né? Então, eu tô no momento, Thaís, que eu tô vendo no que vai dar, digamos assim, sabe? Eu tô com vários projetos rodando, projetos meus, na parte de empreender mesmo, mas eu tô certa de que eu preciso desse momento para mim, assim, sabe? De trabalhar em equipe, de ter algo que eu vá crescer e me alavancar nesse sentido. Então, estou aberta, não necessariamente a CLT, mas aberta a fazer parte de um projeto que seja mais de longo prazo, que seja algo continuado, em equipe, enfim. Então, esse ano também está sendo um ano de muitas incertezas, nesse sentido, assim, de o que vai ser o dia de amanhã, mas ao mesmo tempo está sendo muito bom, porque está me fazendo cada vez mais olhar para dentro e entender o que de verdade eu quero, sabe? Então, tudo na vida tem um lado bom e o lado a se aprender, a aprimorar, enfim. Sim, sim, verdade. A gente passa muito por isso, né? Eu tô 7 anos também aí empreendendo, trabalhando home office, e eu também já tive vários momentos, assim, de querer desistir, de começar a procurar emprego, de mandar currículo. A gente passa por isso mesmo. É assim, a vida de empreendedor é assim mesmo. Também passava por isso, eu quero ver gente, eu não aguento mais trabalhar de pijama, não aguento mais, eu quero conversar, eu quero... Só que ao mesmo tempo a gente pensa, nossa, tem que sair de casa, cumprir horário, aturar a mulher de TPM junto com a minha TPM. Eu nem sei mais se eu consigo lidar, se eu sei sobreviver em sociedade. Eu passo... então, de novo, tudo são escolhas, né? Do que de bom e o que, enfim, de não tão bom tu queres pra tua vida, assim, né? Hoje eu não posso mais por conta do emprego do Maurício, né? Não tem condições de parar numa empresa porque a gente vive se mudando, vai para um lado, vai para o outro, a gente não sabe aonde que ele vai estar, né, ano que vem, então por isso que a gente, no caso, casou bem as profissões aí, porque ninguém teve que abrir mão de nada em relação à profissão, né? E quais são os teus planos agora, os teus projetos são esses? Estás com projetos, está em casa, trabalhando de casa?
Continuo em casa, como sempre, nesses últimos anos, né? Com algumas... Sim, eu estou trabalhando com as minhas mentorias, então tem duas formas de mentoria, uma mentoria que é mais continuada e uma mentoria que é pontual. Então, por exemplo, alguém tem dúvida em relação aos seus processos comerciais, em relação à parte de marketing digital. Nessa mentoria mais pontual, eu faço uma mentoria de 2 horas mais uma e acabou. Então, normalmente eu tiro as dúvidas da pessoa, a gente cria um plano de ação, ela executa esse plano de ação, a gente se encontra de novo para ver como é que foi isso, e aí, então, ela finaliza com um segundo plano de ação, né? E tem a mentoria continuada. E aí, assim, essa mentoria continuada é mais adaptável, digamos assim, onde eu encontro a pessoa toda semana, ou então a gente tem um pacote de entregas que mensalmente aquilo é entregue. Então, depende muito de cada um dos projetos, mas basicamente é dessa forma que eu estou trabalhando. E estou dando aula também, né? Aula de marketing digital, continuo lá na Imagine School. Bem legal. E Floripa tá bastante complicada agora com a pandemia, né? Sim. Na verdade, a Santa Catarina está em destaque como crescimento muito alto nessa parte, né? Então, no começo, estava super de boa, digamos assim, aí liberaram, a galera estava vivendo vida como se fosse normal, beira-mar cheia, enfim. E aí fecharam tudo, e aí agora estão vendo no que vai dar, né? Tem uma amiga que trabalha no hospital e ela falou que está bem complicado o negócio, que está bem cheio, e que, na verdade, recentemente perderam uma mulher que tinha 32 anos, que não tinha nenhum sintomas, assim, tipo, pré-existente, sabe? Nenhuma doença pré-existente, na verdade. Sim. E nova, 32 anos, e faleceu. Complicado, né? Uma doença que a gente não sabe explicar. Sim. No começo falavam que pegava uma vez, não pegava mais, mas eu conheço pessoas que pegaram mais de uma vez. E aí falavam que eram pessoas mais idosas, que criança não pegava, e aí provando que não é verdade, que não é assim que tem acontecido, né? Mas o meu posicionamento tem sido muito assim, seguir a vida, sabe? Com as precauções, com os cuidados, claro, mas eu não tô parando a minha vida por causa do coronavírus. Continuo trabalhando, continuo fazendo as coisas, continuo, enfim, fazendo tudo que eu tinha que fazer, só que dentro de casa. Sim. Eu pensava assim no começo, vão ser esses 15 dias, eu vou parar as coisas, né, que eu faço na rua, e voltar. Sim. Só que aqui em Goiás está tudo fechado desde março, abriu agora segunda-feira, porque aqui os casos diminuíram. Foi ao contrário, né? No começo tiveram muitos casos e agora pararam. Então, quando deu assim, mais ou menos um mês, eu falei, gente, eu vou ter que continuar minha vida? Não tem como. Sim. Aí eu peguei, comecei a pagar personal, voltei para minha dieta, porque eu engordei 4 quilos, eu não tava Sim, mais... eu engordei um monte também. Não tinha, parei de fazer exercício, então isso eu prezo muito, que é exercício e alimentação. Sempre fui uma pessoa saudável, de comer, né, bem, e comer coisas saudáveis, e treinar, sempre treinei grávida até 8 meses, e aí eu peguei e voltei. Ainda bem que eu voltei, porque se eu ficasse esperando as academias abrirem, elas abriram agora, segunda-feira, eu não tinha conseguido correr atrás do prejuízo. E eu preciso, como eu trabalho com isso, eu preciso ter uma boa imagem, preciso ter uma boa alimentação, minha pele tem que estar boa, meu corpo tem que estar em dia, porque eu também faço publis, né, de roupas, de lojas, então não tenho, né, o porquê de parar. E tem muita gente que também agora começou a correr atrás do prejuízo. Com certeza. E, na verdade, exercício também é uma forma de tu se sentir bem, né? Então, eu vou começar agora a correr atrás do prejuízo. Mas faz parte também. Faz. E eu vejo muita gente, assim, tem conversado com muitas mães que tem mais de um filho, aí os filhos em casa, tendo que trabalhar em casa, tendo que cuidar da casa. Eu imagino, assim, que esteja sendo muito difícil para muita gente, sabe? Sim. Casos de feminicídio subiram muito, crianças agredidas subiu muito, porque tem pais que não estavam acostumados com a criança passar o dia inteiro em casa. Então, assim, tem desenfreado muitos problemas além do próprio vírus, né? Com certeza. Mas que eu acho que nesse momento é ainda mais importante a gente buscar ajuda psicológica também, né? Então, terapias, não necessariamente com psicólogo, mas terapias no geral, assim, sabe? Eu tenho feito bastante isso, tem sido muito bom mesmo.
Eu tenho feito conhecimento, desenvolvimento pessoal também. Sim. Tem me ajudado bastante, porque é um momento que a gente fica ocioso. Por mais que eu trabalhe, faça tudo dentro de casa, eu não posso sair, eu não tenho mais aquela rotina que eu tinha antes. Então, tem um tempinho aí ocioso. Então, a gente começa... Nossa cabeça não para. É muito Isso também é muito importante. E eu acho assim também, por mais que eu trabalhe com a internet, ela tem um lado bom, mas ela também tem esse lado ruim, que ela tem adoecido as pessoas, né? Sim. Muita briguinha, muito... Eu já tenho sofrido ataques de haters e muita coisinha assim que tem me deixado... Tem dias que me deixam muito para baixo, assim, sabe? Mas acho que é muito movimento de blindagem também, né? De não deixar essas pessoas, enfim, impactarem na nossa vida, assim como tem gente que fala coisa boa, tem gente que fala coisa ruim, e lidar de um jeito positivo com as coisas ruins. Até teve um caso de um menino, putz, me esqueci o nome dele agora, mas achei muito bacana, porque vieram com atos de racismo pra cima dele, e ele respondeu com amor, com coisas lindas, assim, sabe? E aí ele quebrou a perna dessa galera. Acabou com eles, então acho que é esse movimento, né, tipo, quer ser um hater, beleza, mas eu vou te devolver com amor. Não, isso é super interessante. Eu não dou muita bola, mas assim, eu também sinto que a gente tem passado por uma transformação, né, e eu nos últimos dias tenho conversado com algumas pessoas que não têm conseguido dormir direito, que têm sentido uma tristeza, e eu tenho passado por isso também, e aí tem várias explicações para isso, né. Os evangélicos têm dito que são os fins dos tempos, astrólogos têm falado que a gente está entrando na quinta dimensão, então o universo está fazendo uma seleção natural, então algumas pessoas têm sentido isso. Eu li de um especialista também nessa área que falou que é interessante não comer carne animal nesse momento. Várias teorias, assim, eu tenho lido. Legal. Porque eu tenho sentido isso e as pessoas próximas e algumas amigas também que não estão próximas, que conversam comigo, também têm sentido isso, sabe? Eu acho que é um momento, assim, de transformação, é um momento bem difícil também que a gente tem passado, né? Com certeza. E, na verdade, transformação não quer dizer que é fácil, né? Então, tipo, a maternidade, pra mim, foi uma baita de uma transformação, mas não quer dizer que foi algo fácil. Mas foi algo muito bom. Que me trouxe muita coisa boa, que me trouxe muita transformação. Então, acho que esse momento que a gente está vivendo, sem dúvida alguma, está sendo um momento muito difícil para muitas pessoas, para a maioria das pessoas, mas eu vejo isso também como algo positivo, também como algo que a gente está aprendendo, sabe? Então, eu também sou uma pessoa que muitas vezes eu não consigo dormir, fico ansiosa, eu boto a cabeça no travesseiro e parece que a cabeça começa né, a girar na hora que tu bota a cabeça no travesseiro. Passa o dia inteiro com sono, aí na hora de dormir, tu não dorme. Que é isso? Aí chega a noite, o olho tá então. do que Exato. do dia. Sim, mas eu também deixo vir, assim, sabe? Eu acho que por muito tempo eu disfarcei as coisas, digamos assim, sabe, pra mim mesma. E quando vinha esse tipo de coisa, eu pensava, não, eu não posso sentir isso, não, eu não posso sentir isso. Mas hoje meu movimento está sendo muito de aceitação, assim, sabe? Beleza, eu te aceito, eu vou sentir, a partir disso eu vou fazer algo de melhor, algo de bom com isso, né? Então, é isso. A gente, acho que precisa primeiro se aceitar, né, para depois querer se sentir aceita, né? Exato, exatamente, isso é bem importante. Anos, levando porrada. Apanhando que a gente aprende. Exatamente, e eu senti que eu aprendi muito e eu consegui colocar isso em prática, sabe? Sim. Eu tenho uma amiga que ela fala uma coisa que eu morro de rir com ela, mas é a pura realidade. A gente devia ter duas vidas. Uma a gente vem e só aprende. E a outra a gente vem e só vive. Ia ser ótimo, né? Amei! Ia ser maravilhoso, com certeza. Todas as terapias possíveis, aprende tudo. Aí pega a manha. Aí volta na próxima já calejada. Com certeza. Ia ser maravilhoso. Porque, na verdade, hoje os aprendizados, digamos assim, que eu tenho não são os mesmos que eu tinha nem ontem. Na verdade, de ontem para hoje eu já aprendi muita coisa, né? Imagina de anos atrás. Alana, eu tô amando, amei o nosso bate-papo. Mas o nosso tempo tá acabando aqui, tá aqui. Eu quero te agradecer
Tu tem mais alguma coisa para falar? Tu veio com alguma coisa em mente que tu queira finalizar esse bate-papo? Na verdade, eu quero agradecer o teu convite, fiquei bem feliz de ter esse papo aqui contigo, de trocar uma ideia com o pessoal que te acompanha, que te segue. Tu é uma mulher que eu admiro muito e que eu tenho muita alegria de poder ter contato contigo na vida. Tu com certeza me agregou muito e continua agregando, tenho um carinho muito grande por ti, conta comigo para tudo que tu precisares. E é isso, gente. Se os teus seguidores também quiserem conhecer um pouco mais sobre mim, sobre o meu trabalho, estou à disposição. Meu Instagram é @AlanaKern, Alana com 2 N's e o Kern é KRN. E é isso, gente. Vamos espalhar amor no mundo e fazer acontecer. Vamos sim. A Alana é uma pessoa que eu admiro muito também. Foi minha professora, então eu tenho assim como a minha mestre. Também tenho um carinho muito grande. A gente fez uma amizade muito linda, porque a gente também tem vários assuntos em comuns. A gente tem a mesma formação, a gente é mãe, é empreendedora, a gente está aí na mesma batalha, na mesma luta diária, né, Alana? Sim. Então eu te acompanho, eu vejo. Não posso perder nenhum story teu, eu vou até o Instagram todo dia para dar uma olhadinha, para ver o que tu postou, para te acompanhar, para ver o crescimento do Pedro, que eu vi tão pequenininho, Sim. agora já tá um menino tão grande, um mocinho já, né? Sim, uma criança, meu bebê foi embora faz tempo. Tu me conheceu grávida, acabou não conhecendo o Joaquim. É verdade. Anos. Mas uma hora vai dar certo. Vai sim, com certeza vai dar certo, a gente vai marcar um encontro aí com os pimpolhos e bater muito papo. Com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço por estar aqui, ter se disponibilizado, ter tirado um tempinho nessa agenda corrida. Tá bem? Um beijo, Alana. Beijo, obrigada. Tchau, tchau.